Olá, André Ferreira aqui e eu quero começar a semana te recordando que tem uma coisa que a gente faz sem perceber e que cobra um preço alto lá na frente. Cada vez que você aceita algo que não faz sentido para você, você não resolve a situação, você acumula. Então você acumula incômodo, acumula frustração, acumula um tipo de peso que não aparece na hora, mas que aparece depois. E eu não tô falando só de emocional não, gente. Eu tô falando do corpo também. Eu vi isso de uma professora minha na pós que eu tô fazendo. E aquilo ficou, sabe, ecoando na minha cabeça. E aí eu decidi trazer aqui para vocês. Ela contou que durante muito tempo foi acumulando dores, frustrações, situações mal resolvidas. E junto com isso, ela acumulou mais de 20 quilos no corpo. E não foi sobre comida, gente. Foi sobre tudo aquilo que ela engoliu. Porque tem um padrão que se repete muito, não é regra, mas é muito comum. Pessoas que lá na infância sentiram falta de acolhimento, crianças que queriam colo e não tiveram, que queriam ser bem ouvidas e foram ignoradas, que estavam tristes e ouviam isso não é nada. E aí elas aprendem uma coisa perigosa, a não sentir, ou melhor, a engolir o que sente. Então é aquela, engole o choro, engole a opinião, engole o incômodo, engole a própria necessidade. E aí cresce. Só que o corpo não esquece. E aquela criança vira um adulto que continua fazendo a mesma coisa, engolindo. Só que agora não é só emoção, é comida também. Então a comida vira um alívio rápido, um conforto imediato, uma forma silenciosa de preencher um vazio que ninguém ensinou como lidar. E aí, gente, muita gente acha que é falta de disciplina, mas não é. Na maioria das vezes, é excesso de dor não processada. É o medo do abandono falando alto. É a necessidade de segurança tentando existir de algum jeito. É uma tentativa mesmo que inconsciente de se proteger, porque sim, muitas vezes o peso também protege. Ele protege de olhares, ele protege de julgamento. Ele protege até de aproximações. É como se o corpo criasse, assim, uma barreira. Daqui para dentro só entra quem for seguro. Só que, junto com essa proteção, vem o peso da frustração. Porque lá no fundo, a pessoa sabe que ela não está vivendo como ela gostaria. Mas também não aprendeu a dizer não. Não aprendeu a se posicionar. Não aprendeu a colocar no limite. E aí tenta compensar sendo perfeita, agradando todo mundo, aquela coisa toda. Também não criando conflito, né? Sendo boa o suficiente o tempo inteiro. Só que isso cansa. E mais uma vez, acumula a culpa por não conseguir sustentar esse padrão. Acumula ansiedade, acumula insatisfação. E o corpo vai acompanhando, porque o corpo ele fala o que a gente silencia. E talvez esse seja o ponto mais importante aqui, não é sobre o peso, é sobre o que você vem aceitando, é sobre quantas vezes você disse tá tudo bem quando na verdade não estava, quantas vezes você se calou para não desagradar, quantas vezes você engoliu o que você queria dizer, porque tudo isso fica, nada disso sobe, vai se acumulando em forma de tensão, de ansiedade, de comportamento e muitas vezes de peso físico. E não, isso não é uma sentença, mas também não se resolve só com dieta, academia ou força de vontade. Porque você pode até mudar o corpo por um tempo, mas se você continuar aceitando o que não faz sentido para você, o padrão volta, de um jeito ou de outro. Então talvez a pergunta não seja como é que eu perco o peso, talvez seja o que eu preciso parar de engolir. Porque enquanto você continuar engolindo emoções, frustrações, palavras não ditas, o seu corpo vai dar um jeito de expressar. E não é sobre culpar ninguém, gente, nem seus pais, nem sua história, mas é sobre assumir uma responsabilidade que é só sua, de começar aos poucos a fazer diferente, de se ouvir, de se posicionar, de parar de aceitar o que te machuca. Porque leveza não vem só do que você tira do corpo, mas vem principalmente do que você para de carregar dentro. E isso, gente, não acontece só com a comida. Todo mundo tem uma válvula de escape para preencher o seu vazio. Uns perdem a fome, outros precisam fumar um cigarro, outros precisam se acabar no álcool, na bebida, e assim vai. E é por isso que a gente tem que olhar para a raiz do problema.
Porque não adianta a gente só acobertar as nossas emoções, preenchendo ela com o nosso vazio, com a nossa válvula de escape, seja ela bebida, seja ela cigarro, seja ela lá o que for, compulsão por compras, não sei. Mas a gente tem que olhar, porque não adianta a gente não olhar para a cabeça. E quando a gente olha para isso tudo, aí sim, é tanto que muita gente que faz bariátrica antes passa com um psicólogo, né? Porque não adianta ela fazer bariátrica, fazer as coisas e a raiz do problema não resolve, ela vai fazer bariátrica e depois ela vai engordar tudo de novo. Acontece muito isso, porque não olhou para a raiz do problema. Que vocês tenham uma semana incrível, uma semana maravilhosa, cheia de êxito, sabedoria para enfrentar os desafios que vier por aí, e um beijo no seu coração.